Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camila e bem-vindo ao meu canal Aqui Lemos com Calma. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? As festas que passaram, eu me esqueci completamente de avisar isso nos vídeos anteriores. Espero que vocês tenham passado boas festas, né? Um final de ano maravilhoso. No início do ano, geralmente, não sei vocês, mas eu costumo fazer muitas releituras. São livros que eu considero como leitura de conforto. São livros que não me vão trazer muitas surpresas, porque eu já li, óbvio, mas são livros que geralmente me trazem conforto, porque me trouxeram sentimentos gostosos, sentimentos, sejam eles de deixar o coração quentinho, ou de me deixar muito feliz, ou querer muita risada, mas são livros que eu gostaria de reler e eu costumo fazer essas releituras no final de dezembro ou início de janeiro, geralmente. Às vezes acontece de eu fazer essas releituras ali no meio do ano, dependendo da vibe que eu estou. Mas esse ano eu não fiz nenhum Mas esse ano eu não fiz nenhuma releitura, eu fiz leituras de livros mais que chegaram recentemente aqui em casa, mas quando eu terminei de fazer uma dessas leituras, que era um dos livros específicos que eu terminei de ler, e eu fiquei pensando, nossa, eu gostaria de deixar isso aqui separado, porque eu vou querer reler esse livro com certeza, porque ele me trouxe esse sentimento de conforto. Aí pensei comigo, nossa, interessante esse negócio de sentimento de conforto numa leitura. Será que todas as pessoas têm o hábito de ter o seu livro de conforto? Porque eu já ouvi falar de filmes de conforto. Muitas pessoas costumam assistir os mesmos filmes de romance, ou os mesmos filmes que elas gostam, porque elas não querem ter surpresas, elas já sabem o que elas vão sentir ao reassistir aquele filme que já trouxe uma boa experiência para ela. Por isso que nós estamos vivendo essa onda de remakes, porque realmente a gente não gosta de ser surpreendido. Queremos estar sempre no controle dos nossos sentimentos. Eu vou mostrar alguns livros que eu costumo reler, já tem 2 anos mais ou menos que eu não leio, e as leituras de conforto. Eu pensei que esse ano eu ia iniciar fazendo isso, mas não, quis ler coisas novas. Eu acho que eu estou entrando numa maturidade de leitora, talvez seja isso. Bom, o primeiro livro que eu costumo reler é a série Harry Potter. Eu não leio só a Pedra Filosofal, eu tô gostando de deixar ele aqui porque eu tenho a série completa, mas eu não vou ser os 7 livros aqui, né, que vai dar muito trabalho. Mas eu costumo reler toda a saga do Harry Potter. Eu costumava reler essa série porque é uma série que me trouxe muitas emoções. Tanto eu ficava muito feliz com as conquistas do Harry, ficava muito triste com algumas injustiças que aconteciam ali na história, mas eu dava muita risada. E é interessante que aqui, nesse daqui, em específico, em A Pedra Filosofal, eu me lembro exatamente daquela cena em que o Harry começa a receber as primeiras cartas de Hogwarts, e tem uma parte muito engraçada, que ele resolve acordar mais cedo para poder conseguir pegar uma dessas cartas, e aí ele acaba pisando na cara do tio Walter, que ele também teve a mesma ideia de acordar mais cedo para que ele pudesse interceptar as cartas. E assim o Harry não recebesse a carta de Hogwarts. Olha só, eu só de lembrar dessa cena, eu já começo a dar risada. Não sei se essa cena está no filme, porque eu não gosto muito dos filmes de Harry Potter. Eu reli Harry Potter pelo menos 7 vezes cada livro. Mais ou menos isso. Ultimamente não ando. A última vez que eu reli esse livro, eu acredito que tenha sido em 2022 ou 2021. E até então não fiz mais a releitura de Harry Potter. Não porque eu não gosto mais da história, mas simplesmente porque essa edição aqui, da Rocco, é uma edição nova, né? Eu já tive umas 4, 5 edições de Harry Potter, mas eles nunca revisam o texto. Então eu encontro sempre os mesmos erros no texto. Essa edição é uma edição belíssima. Se você for ver, a capa não é, o papel não é tão bom, mas tem um bom espaçamento entre as letras e tudo mais. Mas eu acho que o texto nunca é revisado, então você sempre encontra o mesmo erro de grafia em todas as versões que eu já tive. As primeiras capas eu também li, aquela edição da Avon que não tinha orelha eu também li. E depois eu li a edição da capa branca, e todas elas têm o mesmo texto, o texto nunca é revisado. O que que a editora faz? A editora só pega o mesmo texto e coloca uma nova capa e vende isso e o pessoal compra. Então esses erros sempre me irritam um pouquinho. Mas tirando isso, eu acredito que eu não tenha relido mesmo Harry Potter de novo, porque
acho que eu tô amadurecendo mesmo como leitora e essa história já não tá trazendo mais tanto conforto como trazia antes. Um outro livro que eu sempre releio é O Exorcista. Por que eu releio O Exorcista? É esquisito, mas eu também reassisto o filme. Eu gosto tanto do filme quanto do livro. Esse livro e o filme, eles têm poucas diferenças. O filme é muito bem executado, mas ainda assim eu gosto do livro, porque eu gosto de reler essa história. É uma história que quando eu li, eu tinha aí mais ou menos os meus 14 anos, e eu fiquei com muito medo. Eu li escondida, fui até uma biblioteca. Eu lembro que eu estava morando em Minas com minha avó nessa época, e eu tinha ido até a biblioteca, e todo dia eu lia um pouquinho. E eu lembro que para mim parecia um livro gigante, enorme. E não é um livro tão grande, gente. Eu acho que tem em torno de umas 300 e poucas páginas, ó, 334 páginas. E na época, pra mim, parecia um livro gigantesco, porque não acabava nunca. Eu sei que eu levei uma semana, mais ou menos, pra fazer essa leitura. Eu não podia fazer o empréstimo do livro, porque um adulto tinha que ir até a biblioteca fazer minha carteirinha. E o único adulto que estava disponível era o meu tio. Só que os horários não batiam, né, com a biblioteca, porque ele trabalhava. E aí não era possível eu fazer essa carteirinha. Então, todos os dias eu ia até a biblioteca durante uma semana e fazer essa leitura. Detalhe, eu estava marcando aula para poder fazer essa leitura. É um livro que me acompanhou, assim, de uma forma, né, muito específica, e sempre releio, e sempre fico muito, assim, abismada com essa história, porque é uma história que ela não te conta tanto, mas ao mesmo tempo você imagina tanto. E eu sempre fico com medinho, sim. Gosto bastante do Exorcista. Geralmente, quando eu releio o livro, eu assisto o filme e assisto a série também. Porque a série, apesar da segunda temporada não ter sido muito boa, e por isso que eles cancelaram ela, a primeira temporada eu gosto das liberdades que os roteiristas tomaram, para onde eles foram. Eu achei interessante. Um outro livro que eu sempre releio é Meu Pé de Laranja Lima. Já falei aqui no canal um outro vídeo sobre livros que me destruíram, que aliás, né, vão lá assistir, por favor, obrigada. E o Meu Pé de Laranja Lima é um livro de conforto. É um livro que eu achei ali na biblioteca da escola, eu tinha em torno de, sei lá, 12, 13 anos, não me lembro ao certo. E é um livro que todo ano eu gosto de fazer uma releitura. Apesar que já faz uns 3, 4 anos que eu não releio esse livro, porque é um livro que me destrói, realmente. Eu choro muito quando eu leio esse livro. E aí eu fico postergando a releitura dele. Eu comprei essa nova edição aqui e até o momento não li nessa nova edição. Não vou falar muito sobre isso, porque se vocês quiserem saber, vocês podem ir lá e assistir o vídeo que eu gravei, né? Obrigada. Eu vou deixar aqui no card. Também gosto de reler O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um livro que ele me deixou abismada, porque eu não achei que eu ia gostar tanto de Orgulho e Preconceito. Quando eu li esse livro, eu não dava nada pra ele. Eu tinha uma edição menorzinha, eu acho que era da Martin Claret, era uma edição de bolso, bem pequenininha. E, claro, pequenininha, gente, eu passo pra frente. Mas eu tenho um box, né, da editora La Fonte. Acho que todo mundo conhece esse box, vou colocar aqui. Mas aí eu adquiri, ainda não li de novo nessa edição. Não gostei muito da diagramação, porque as letras continuam minúsculas, né, gente? Olha isso. As letras não são tão grandes. Eu já li essa história umas 3 vezes. Foram 3 vezes que eu li. E a última vez que eu li, se eu não me engano, foi em 2022. Foi em 2022 que eu fiz a releitura de Orgulho e Preconceito. O próximo que eu sempre releio é esse livro aqui da Tamara Weber, Easy. E tem aí a sua sequência que é o, não sei falar, Breakable, uma coisa assim. Eu não gosto tanto de Breakable, eu gosto mais de Easy. Apesar que Breakable é o único livro de romance que eu conheço que foi escrito pelo ponto de vista do personagem masculino e realmente é diferente do primeiro, porque aqui conta a mesma história do primeiro. Porém, há cenas adicionais, claro, né? Porque tem que ter. Muitos autores de romance que vai escrever um segundo livro, eles não colocam essas cenas adicionais. Então, fica tudo um repeteco, só que na versão masculina em vez da versão feminina. Mas aqui não, a Tamara Weber, ela realmente conseguiu fazer com que o segundo livro tivesse informações adicionais e uma mesma cena que a gente já tinha visto junto com a personagem feminina, a gente consegue ver pela vertente do personagem masculino de uma forma totalmente diferente, tanto ângulo, posição, coisas que ele focou, que é diferente do que a Jaqueline, né, no caso, que é a personagem principal, tinha focado. Ele é o Lucas e ela é a Jaque. Eu já li esse livro tantas vezes que eu não me lembro exatamente quantas vezes eu li, mas deve ter em torno de 5, 6 vezes, por aí.
é uma leitura que eu gosto bastante, porque aqui a gente tem um romance que não é aquele romance que costuma ser bastante tóxico, cheio de problemas, e é um dos poucos romances que o mocinho realmente é um mocinho, né, gente? Porque às vezes o mocinho não é mocinho, e aí fica complicado. Então, é uma leitura que eu sempre refaço quando eu estou me sentindo deprimida ou quando eu não estou encontrando nenhum livro que vai me trazer o mesmo sentimento que eu quero sentir. Eu tenho certeza que esse vai, eu vou lá e releio ele. Bom, eu acredito que eu tenha relido esse livro aqui pela última vez em 2023, que é quando eu estava grávida, e eu não estava me sentindo tão bem, aí é mais fácil você reler livros que você já conhece. Também gosto de fazer a releitura de Iluminado, e tem a sua sequência, que é o Doutor Sono, do Stephen King. Acho que é uma das minhas histórias favoritas do Stephen King. O que é interessante nessas duas histórias? No Iluminado, eu nunca assisti o filme, tá, gente? Eu não gosto do. Eu já tentei assistir o filme umas 5, 6 vezes, e toda vez que eu dou play, eu não gosto do que o Kubrick fez. Eu sei que é uma polêmica, eu gosto muito do jeito que ele faz o Iluminado, e é um grande clássico do cinema, apesar que até o próprio King não gosta dessa versão do Iluminado. Já o filme do Doutor Sono, eu gosto bastante. Eu achei que ficou bem fiel à obra, apesar que eu detesto a parte em que tem uma parte que eles voltam, né, ao Overlook. Eu não gostei muito, porque aí faz alusão ao primeiro filme, traz muitas cenas do primeiro filme, que é totalmente diferente do que eu imaginei. Mas eu gosto muito de reler essas duas histórias. É interessante que eu tenho tanto de leituras de conforto, leituras que fazem a gente ficar extremamente triste, depressivo, duas leituras de terror e romance. Ai, eu sou meio esquisita, né? Nem sempre leitura de conforto tem que ser uma leitura de romance. Eu acredito que leitura de conforto é aquela leitura que você gosta muito, que, sabe, faz seu coração ficar quentinho. E meu coração fica quentinho com livros de terror. Agora, uma outra série que eu sempre lia e achava que ela era uma leitura de conforto pra mim, pelo menos ela era, agora ela já não é mais tanto, que é a série Acotar. Esse meu box, coitado, tá até sofrido. É antigueira, viu? Tem uns 10 anos, pelo menos. Eu gostava bastante dessa série. Agora eu já não gosto tanto. Acho que tive uma séria decepção com o quarto livro, né? Que tá lá no meu vídeo de livros que eu abandonei sem remorso. Vão lá assistir também, caso você não tenha assistido. Antes eu gostava bastante de reler. Eu gosto muito, muito do primeiro livro. Eu acho que o primeiro livro traz uma protagonista muito forte. Uma protagonista que realmente vai fazer uma diferença ali. E eu gosto bastante da questão de jogos. Sarah J. Maas faz isso também em Trono de Vidro. Ela lança uma série de jogos, que é como se fossem umas apostas, que a protagonista tem que vencer esses jogos. Eu me lembro muito de Jogos Vorazes, aí o jeito que ela tem que passar nas fases. E o primeiro jogo que tem aqui, que é um jogo que tem uma minhocona, que vai comer a Fairy, como é que é o nome, gente, daquela minhoca? Não me lembro, mas é um verme. E eu achei tão interessante esse verme, o jeito que ela vence o verme também. Os próximos jogos não são tão legais, mas esse do verme é muito bom. No segundo livro, eu até gosto de como as coisas estão indo, principalmente a questão que tem toda uma redenção de um personagem aqui. Vou até falar, né, Chico, porque não considero mais como spoiler. Mas aí tem a redenção do Reese, é interessante o romance dos dois, mas aí teve uma aprofundada, uma tensão sexual desnecessária que, ok, a gente já estava seguindo isso lá no primeiro livro também, né? Então não é tanta surpresa que no segundo livro ia ter essa tensão sexual. Mas aí no terceiro livro eu acho que eu estava tanto esperando por essa guerra e achei que essa guerra não foi tão interessante. Eu não achei que a guerra foi sofrida o suficiente. A gente sabe que guerra é algo com bastante sangue, sofrimento, luta. Eu achei que a Sarah J. Maas deixou isso muito leve. Também teve aquela cena, todo mundo sabe o que eu tô falando, um acampamento, que eu achei. Eu fiquei assim, gente, mas peraí, estamos aqui numa luta. Tem pessoas morrendo. Não faz sentido nenhum. Ai. Mas, geralmente, quando eu releio a série, eu releio os 3 livros. Mas a última vez que eu reli, que eu acho que foi em 2021, se eu não me engano, eu reli só o primeiro livro e dei uma passadinha no segundo, o terceiro eu nem peguei. E, desde então, não peguei mais nessa série, não li mais. Depois que eu abandonei o quarto livro, é uma série que eu acho que eu vou desbancar aí dos meus livros de conforto. Mas então, essas são as minhas leituras de conforto. E aí eu fiquei pensando comigo, mas será que as outras pessoas costumam fazer isso também? Será que esse é um hábito esquisito só meu? Ou
outras pessoas também têm esse hábito esquisito de fazer releitura dos seus livros de conforto. Escreve aí nos comentários pra mim, diz se você tem o hábito de reler livros, e se você tem esse hábito de reler livro, qual livro que você está relendo no momento, ou que você está pensando em pegar para reler, porque às vezes eu quero começar uma leitura nova, mas aí eu olho para aquele livro, sabe, me deixa com o coração quentinho, aí eu falo, não, eu acho que eu vou pegar isso aqui e vou ler ele de novo. Me conta aí nos comentários se você também é uma dessas pessoas, e se você gostou desse vídeo, se considere se inscrever no canal, deixar o seu curtir, deixe o seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!